A xilogravura, ela está baseada, fundamentalmente, a base técnica da gravura no Ocidente, a primeira foi a xilogravura, e ela está baseada numa ação física, ou seja, o corte e, algum tempo depois, a incisão sobre uma matriz de madeira. Portanto, nós estamos no mundo das forças físicas, mecânica elementar, ou seja, alavancas, cortes, enfim, supressões, relevos, tudo isso muito em cima de uma base muito perto da base extrativista. Ou seja, a indústria não tinha nascido. O mundo ocidental conhecia muito pouco da metalurgia, e a metalurgia europeia, nesse momento, era francamente inferior à metalurgia africana. Para vocês terem uma ideia do que era a Europa nesse momento, né? Bom, o interessante é que, no quadro das grandes revoluções promovidas pelo Renascimento, né, muito se destaca no nosso circuito as revoluções estéticas e artísticas associadas ao Renascimento. Mas o Renascimento foi também uma grande revolução científica. E nessa grande revolução científica e tecnológica aparece a metalurgia, que até então era muito pouco conhecida na Europa. E essa metalurgia vai ser a base justamente da matriz de cobre, porque o cobre é um material de muito fácil maleabilidade. Ele é um material muito pouco resistente do ponto de vista da ação sobre ele, e é uma metalurgia muito simples, muito mais simples, por exemplo, do que o aço, que só vai ser conhecido no final do século XIX, no mundo ocidental. Nós estamos falando aqui de uma coisa 5 séculos antes, né? Um Brasil de história, né? Então, um detalhe importante aqui é que essa matriz metálica do cobre começa a ser o território de uma transição muito importante, que é a passagem do mundo da ação física para o mundo da ação físico-química. É um momento onde, concretamente, a gravura passa a ter um volume de recursos muito maior. Essa passagem, essa mudança, né, permitiu que a gravura pudesse, inclusive, incorporar procedimentos até então restritos à pintura. Mas toda a mezzotinta, todas essas técnicas que nascem da descoberta da metalurgia, certo? Portanto, esse é um dado importante, né? É que o mundo, ao coexistir com a xilogravura e com a gravura em metal, o potencial expressivo, do ponto de vista da linguagem, né, está reforçado por técnicas importantes que passaram a fazer parte do repertório da gravura. Então, esse é um dado muito interessante, que não é uma exclusão, ao contrário, você tem gravuras de ambas as tecnologias funcionando em perfeita coexistência, e essa é uma revolução muito importante e que deve ser mantida, inclusive, como válida até hoje, né? Então, eu acho que essa ideia da coexistência tecnológica é um traço importante do século XXI. A gente vai voltar a esse ponto, com certeza. O que eu quero chamar a atenção é que, a partir do século XV e XVI, que a gravura se consolida na Europa como um meio de expressão artística. Basicamente, Martin Schongauer, na Alemanha, com Dürer também na Alemanha, uma série de mestres, Lucas Cranach e vários outros mestres em Flandres. Portanto, a gravura europeia, apesar de ter entrado pela porta mediterrânea, ela vai ter seu primeiro desenvolvimento na Europa do Norte, que era fisicamente muito isolada do mundo mediterrâneo, onde toda a antiguidade clássica tinha se construído, o mundo greco-romano, etc., etc. Portanto, a gravura não precisa de palcos privilegiados para se desenvolver, certo? Esse é um dado importante e faz um especial sentido falar disso aqui na Bahia. Muito bem.
a verdade, esse processo de mudança, ele não se interrompe no século XVII e no século XVIII, ele vai continuando, né? E essas mudanças fazem com que a gravura chegue ao século XIX e XX como uma modalidade de expressão artística muito consolidada, embora bastante mais jovem do ponto de vista da experiência europeia do que a experiência em pintura, não se esqueça de Lascaux na Europa, certo? E muito mais antiga em função da escultura, não se esqueça de toda a estatuária greco-romana, bastante significativa também. Portanto, a gravura fez muito num período muito curto de tempo, e no século XIX ela já está consagrada, e nesse momento há uma inovação muito importante, que elas têm dois acontecimentos muito importantes. O primeiro é o advento da litografia, que está baseado num princípio muito simples, a rejeição água-óleo. Ponto. E isso libera a gravura do mundo da ação física e passa exclusivamente para o mundo da ação química. É bom lembrar a vocês que esse é o momento, por exemplo, que a Europa está descobrindo a indústria química. A segunda revolução industrial está toda ela centrada não mais no têxtil, como a primeira revolução industrial, mas na química e na siderurgia. Portanto, era muito natural que a mesma, digamos, desenvoltura da indústria química produzindo medicamentos, por exemplo, se manifestasse também no terreno da gravura. É só para vocês ficarem informados, é uma curiosidade, o medicamento mais antigo do mundo é a aspirina, que é do século XIX, consumido toda hora por todos nós, certo? Portanto, a litografia é uma contemporânea da aspirina. Ela é mais ou menos, são ambas faces de uma mesma revolução química extremamente importante. Muito bem. Essa revolução química também foi muito importante para o advento da fotografia. Sem essa revolução química, simplesmente não teria havido o daguerrótipo, nem todas as formas primitivas da fotografia. Esse é um dado também muito importante, porque a fotografia, ela vai, obviamente, trabalhar com a luz, que é uma ação física, mas também uma base química muito forte. Portanto, enquanto a gravura avançava para o mundo da química, a fotografia nascia usando a luz, a ótica, as lentes, né, e a química para todos os reagentes, todos os reveladores e fixadores de imagem. Portanto, eu quero só chamar a atenção, né, que o tripé dessa revolução tecnológica do século XIX é o cinema, com os irmãos Lumière, né? É claro que tiveram pioneiros antes dos irmãos Lumière, mas é claro que a ideia de imagem em movimento, né, está certamente na gênese do cinema, e é muito importante chamar a atenção que o século XIX, nesse sentido, foi um terreno muito vivo para a gravura. Nesse momento, a gravura, ao lado da sua função artística, também incorpora a sua função utilitária. A litografia foi usada no mundo, e também no Brasil, como a base da imprensa ilustrada, até então inexistente. Tem toda uma tradição europeia e brasileira dos jornais, alguns satíricos, outros não satíricos, políticos, enfim, fazendo o uso da litografia de uma forma muito abundante. No tocante ao Brasil, a litografia permitiu uma coisa muito importante. Até então, as únicas imagens que nós tínhamos do Brasil eram imagens de alguns pouquíssimos gravadores, alguns deles muito amadores, inclusive. Jean Delery fez umas gravuras no Brasil do século XVI. Tem umas coisinhas pequenas em torno da Van Staden. Enfim, pequenas imagens
As primeiras imagens do Brasil foram feitas por viajantes estrangeiros que, na verdade, desenhavam. Não tinham instalações litográficas no Brasil. Eles levavam isso para a Europa e esses desenhos eram convertidos depois em litografias. Portanto, era sempre um olhar estrangeiro sobre o Brasil e nós brasileiros, nos víamos nesse espelho. Ou seja, nós tínhamos uma imagem de nós próprios que era uma imagem reflexa, né? E esse dado me parece um dado muito importante, porque algumas das lutas mais duras da política brasileira passaram pelo uso da gravura. A luta republicana e a luta abolicionista foram fundamentalmente travadas nessa imprensa. Uma imprensa paradoxalmente dirigida por uma população de analfabetos, o que é uma coisa super interessante. E isso torna o país muito curioso. Só para vocês verem como esse passado não é tão remoto, eu nasci em 1950. Quando eu nasci, o Brasil tinha 50 milhões de habitantes, dos quais a metade eram analfabetos. Portanto, escrever o nome no Brasil era um atributo muito raro. Ou seja, 1 em cada 2 brasileiros não escreviam o seu nome. Isso em 1950. Não estou te falando nada lá atrás, bem aqui. Os mais velhos aqui certamente vão lembrar da sua infância, onde lê para mim isso aqui, meu filho, porque as crianças é que mal ou bem liam para os adultos, né? Esse é um dado muito interessante da história brasileira, porque, a despeito dessa característica do analfabetismo de massa, né, a imprensa brasileira de oposição ao regime foi muito ativa, muito importante, e dirigida por um país de pessoas que eram muito pobres, não podiam comprar jornal, nem sabiam ler. Isso é um dado muito interessante do país. Muito bem. O que eu estou querendo associar a vocês? É que desde o século XVI até o século XX, a gravura conheceu um enorme processo de mudança. Eu diria, várias mudanças foram se sobrepondo. Portanto, a gravura não é um terreno do conservadorismo, como alguns idiotas acham que é. Não é. Aliás, isso é o que me apaixona na gravura, é que a gravura tem essa capacidade de se atualizar, de se renovar e de incorporar novas questões, novas possibilidades tecnológicas, novas questões de linguagem. Ou seja, a gravura está longe de ser uma coisa estática. No século XX, essa ideia vai ficar muito mais clara. Como é que ela fica mais clara? Ela fica mais clara quando ela estabelece a coexistência das 3 técnicas. A técnica da xilogravura, as técnicas várias de metal, água tinta, água forte, maneira negra e tantas outras, né? Que eu acho que é importante destacar aqui é que elas conviviam, ou seja, se incorporava o passado e a partir dessa incorporação do passado se construía um presente muito mais potente e muito mais plural. Essa é a ideia importante do século XX. O século XX, ele começa, inclusive, a incorporar técnicas milenares que tinham ficado escondidas, como, por exemplo, a serigrafia, que é uma técnica milenar chinesa, usada inicialmente para estamparia. Um detalhe biográfico, eu sempre gosto de fazer esses detalhes biográficos que ajudam a entender. Quando eu era criança, todo quarto de menino tinha flâmulas. Fazia parte da decoração de todo garoto, flâmulas pregadas no seu quarto, que iam desde flâmulas do seu clube, flâmulas do seu colégio, flâmulas de um campeonato que você assistiu ou participou, flâmulas, muitas flâmulas.
Essas flâmulas, por exemplo, botaram essa técnica milenar à disposição de pessoas que não tinham nenhum dos equipamentos dos grandes ateliês gráficos. Você pode fazer uma serigrafia com muito pouca coisa. E ela começa utilitária, e aí vou contar um episódio da história da arte brasileira muito engraçada. O Ivan Serpa morava no Meia, um subúrbio do Rio de Janeiro, muita dificuldade para se manter, e tinha um sócio e amigo, um sujeito muito monástico, chamado Dionísio Del Santo, e eles dois resolvem viver de serigrafia, e resolveram fazer uma fábrica de flâmulas. Só que a fábrica de flâmulas produzia muito menos flâmulas do que gravuras. Então, tem gravuras do Serpa, que eu tenho na coleção, que podiam perfeitamente ser assinadas pelo Dionísio e vice-versa. Francamente, acho que eles combinavam entre eles, essa é tua e essa é minha, porque eles faziam a 4 mãos tudo. E, evidentemente, que a fábrica de flâmulas quebrou, evidente, óbvio, né? Ela não foi feita para fazer flâmulas, afinal de contas. Então, essa é uma história interessante, porque a serigrafia tomou um curso muito grande no Brasil. Nos anos 50 ela já estava presente. O famoso chileno Mário de la Parra, que fez várias edições de gravuras de artistas brasileiros, que até então eram pintores, e que descobriram, através da serigrafia, a possibilidade de também ter uma obra gráfica. Muita gente fez isso. Esse chileno, eu tenho algumas obras também na coleção, esse chileno hoje virou cult. Achar gravuras do Mário de la Parra, você rebola, tem Volpe, tem o diabo. Tem desde Djanira, Portinari, Di Cavalcanti, todo mundo. O Mário de la Parra é um caso especial da história das artes gráficas no Brasil, um chileno. Muito bem. A serigrafia também foi de absoluta importância no advento da arte pop americana, que, na verdade, para uma correção estética e histórica, ela nasce britânica e vira americana, certo? Portanto, são ingleses e americanos que começam a usar os mesmos recursos visuais da serigrafia utilitária, que fazia rótulos, que fazia embalagens, etc., etc. Com o deslocamento desses objetos, a Campbell Soup, né? O famoso quadro Andy Warhol da lata de sopa de tomate Campbell. Bom, esse procedimento da incorporação do efêmero, do descartável, da embalagem, da sociedade de massa, isso entra no repertório da arte do mundo anglo-saxão. Os americanos levam isso à enésima potência, né? E certamente toda a hegemonia americana nas artes plásticas está assentada em dois movimentos estéticos bastante distintos: o expressionismo abstrato, basicamente com pintura, e todo o mundo gráfico que vem da pop. Portanto, toda a pop que vem muito fortemente associada ao silkscreen, né? Ou seja, a serigrafia, como ela ficou conhecida no Brasil. Muito bem. O que eu acho que o século XX foi importante? É que o século XX fez com que qualquer artista pudesse fazer alguma obra gráfica. Desde os mais talentosos, habilidosos, bem formados, como Picasso, que frequentou academias de arte. Todo mundo pôde fazer, em algum grau, alguma coisa no campo da obra gráfica. Isso deu uma potência enorme para a linguagem gráfica, porque ela foi capaz de dar voz a um conjunto de expressões que até então estavam muito mais restritas e muito mais fechadas. Por exemplo, a ideia de você fazer uma citação de arte oriental numa gravura ocidental era impossível uns anos atrás. Com a serigrafia você passa a fazer, certo? Então, você tem a ideia de fazer referências, de fazer um conjunto de imagens de base fotográfica. Você pode fazer enormes intervenções, e essa gravura do século XX, nesse sentido, é uma gravura de grande potência. Muito bem.
O que é importante agora falar para vocês, que agora vocês vão começar a entender? A nossa gravura nasce no século XX. E por que ela nasce no século XX? Porque foi só no século XX, e a minha datação é claríssima, a coleção respeita essa datação, 1914, por um acaso, que foi a Primeira Guerra Mundial, surpreendeu o então artista Carlos Ojold no Brasil e impediu seu regresso para a Europa, onde ele viveu, onde ele aprendeu arte, aprendeu gravura. Portanto, Carlos Ojold fica no Brasil, em princípio, em função da Primeira Guerra Mundial. Nada além disso. Em Aqui Ficando, ele monta o primeiro ateliê de gravura no Liceu de Artes e Ofícios, que, nesse momento, ainda funcionava na Avenida Rio Branco, do Rio de Janeiro, o grande eixo da cidade. Hoje ele funciona num prédio que é dos anos 50, que é um prédio que fica perto da Central do Brasil, uma antiga região muito pobre da cidade, onde conviviam não só o Mangue, como o bairro Judeu, como, curiosamente, a Praça 11, a origem do samba, a origem de uma série de outras manifestações musicais do Rio de Janeiro. Portanto, o Carlos hoje ainda pega ainda a Avenida Rio Branco, e o grande problema dele era achar alunos para o seu curso, que era um curso de água forte. A gravura entra no Brasil através da água forte, que é uma técnica muito complexa no campo da gravura em metal, e que conduzir isso num país de pessoas maciçamente analfabetas não era uma tarefa muito simples, porque pressupõe conhecimentos rudimentares que sejam de física e de química. Senão, não dá. Então, o Carlos Ojold teve um período muito difícil no começo. O ateliê foi fechado em 1920, esse ateliê do Liceu de Artes e Ofícios. Ele só é retomado nos anos 30, 10 anos depois. E o que ele produziu de relevante? Produziu, em 19, uma exposição de água forte, feitas no Brasil, que eram diferentes das gravuras que a Anita Malfatti apresentou em São Paulo, que vinham da experiência dela nos Estados Unidos. Ela tinha estudado nos Estados Unidos gravura, e na Alemanha também, mas basicamente nos Estados Unidos. E aí, simplesmente, o Brasil vê pela primeira vez gravuras de metal, porque já tinha visto, antes da gravura em metal, já tinha visto litografias. Percebam que o Brasil vê na ordem inversa da evolução histórica. A gente viu primeiro o mais moderno, que era a litografia, viu primeiro a fotografia. É um detalhe super curioso: o nosso imperador era aficionado por fotografia. Tem um livro do Pedro Vasques, chamado Dom Pedro II e a Fotografia. E todos os europeus que vinham para cá, de uma forma ou de outra, se ocupavam da fotografia. Inclusive, um dos pioneiros da fotografia no Brasil é um sujeito chamado Carlos Cornes, que não é meu parente direto, mas é da minha família, com certeza, que era um refugiado consultista, um republicano húngaro contra o Império dos Habsburgo, e que teve que se refugiar aqui e abrir um escritório de fotografia na Rua do Ouvidor. Então, vocês terem uma ideia, cheios de fotógrafos alemães, austríacos, ingleses, franceses, que vieram passar temporadas no Brasil, alguns dos quais ficaram aqui para sempre, né? Como Ferrez, por exemplo, que é um francês, né? E você vai vendo uma coisa interessante, que a história da fotografia no Brasil, né, está muito próxima dessa introdução das artes gráficas como um todo. Por exemplo, a carte visite. A carte visite era um cartão no qual você fazia fotografar ou sozinho, ou com a sua família, ou com o seu animal de estimação. É o selfie.
É uma versão, obviamente, não selfie, é um ancestral do selfie. Ou seja, a pessoa se apresentava, eu sou Dilson. Aí tinha uma fotografia do Dilson na casa dele, com quem ele escolheu para ficar com ele na fotografia. Eu sou Jorge, está aqui, Jorge com Mônica, os seus cachorros, os seus cavalos, enfim. Essa era a grande mercadoria que esses estrangeiros obtinham vendendo no Brasil. Isso permitia que eles fotografassem e documentassem um país que até então era desconhecido, inclusive para nós brasileiros. Não se esqueça que, por exemplo, a região oceânica do Rio de Janeiro, se não fossem as fotografias de alguns desses alemães malucos, seria desconhecida, cara. É curioso, mas é real. Por exemplo, o Rio as paisagens do Rio foram muito reveladas para nós, cariocas, por fotógrafos dos anos 30, 20, porque a cidade funcionava geograficamente dentro da Baía de Guanabara. A saída para fora da Baía de Guanabara, que é toda a expansão que se dá a partir do século XX, tirando o Copacabana, onde tinha um hotel criado em 22, para o centenário da independência, basicamente Copacabana Palace, o resto tudo era um areal. Eu, nos anos 50, me lembro de São Conrado como uma zona completamente erma. Tinha um campo de golfe e uma escola de equitação, onde hoje é a favela da Rocinha. Você tem uma ideia do que era. A gente ia com os pais da gente, enfim, os carioquinhas na época, que os pais tinham carro, evidentemente, íamos tomar água de coco e comer churrasquinho e milho cozido em São Conrado. Era um programa de domingo. Era uma excursão. Isso dos anos 50, não estou falando de 1950, estou falando dos anos 50. Tá? Musiquinhas de carnaval. Morena vai fazer um piquenique no Juarta, né? O Juá é depois de São Conrado. O Juá era um lugar onde se ia namorar, meu chapa. Algumas famílias iam ao Juá de vez em quando para fazer um piquenique, e o resto era o crescer e multiplicar-vos, certo? É aí que a coisa funcionava, tá? Então, essa paisagem carioca, ela passa a ser visível a partir de todo um conjunto de fotógrafos que agora, pela primeira vez, nós brasileiros estamos tendo acesso a isso em livro. Que até então você via isso nas sessões de iconografia da Biblioteca Nacional, em mais de 3 ou 4 endereços em São Paulo, 3 ou 4 endereços pelo resto do Brasil, e acabou, né? Bom, o que significa falar desse século XX ainda? Esse século XX, e eu quero chamar a atenção, ele continua produzindo tecnologias e incorporando tecnologias na gravura. Ou seja, a microeletrônica, né, é uma revolução importantíssima, comparável à revolução de Gutenberg, certo? Ninguém mais hoje pode ignorar que a microeletrônica está em tudo aqui, certo? Desde o vídeo, isso aqui, tudo, a microeletrônica está aqui, e a gravura não está fora desse contexto, certo? Portanto, a microeletrônica, a informática, estão, na verdade, contribuindo para o desenvolvimento de uma imagem digital, que alguns artistas já estão incorporando em algum grau nos seus trabalhos. E isso não precisa ser é e. Ou seja, pode simplesmente, no século XXI, se dar essa velha tradição da coexistência de diversas tecnologias, com diversos meios de linguagem. Portanto, a gravura, além de ser, digamos, capaz de incorporar mudanças, ela tem a capacidade de estabelecer a coexistência expressiva dessas diversas técnicas no desenvolvimento da linguagem gráfica. Eu queria avançar um pouco aqui, mas antes de entrar no século XXI, eu queria falar um pouco do século XX na gravura brasileira, que eu falei pouco. A gravura brasileira, ela teve um desenvolvimento inicial muito lento. Portanto, além de tardia, ela foi muito lenta. Eu diria, com muita segurança,
que a gravura dos anos 20 e a gravura dos anos 30 foram, na verdade, muito incipientes. O grosso dos esforços despendidos foram esforços de formar gravadores, ensinar gravura. É bom lembrar a vocês que até mesmo gravadores muito reputados desconheciam a gravura. Guild, por exemplo, ele chega à gravura, ele, embora tenha participado da Semana da Arte Moderna de 22, ele participa com desenhos. O Guild, ninguém sabe dizer com precisão quando é que ele começou a gravar. Eu tenho uma posição muito clara. O primeiro álbum dele, chamado 10 Gravuras, é de 30. Nós temos esse álbum na nossa coleção, portanto, o Guild, isso está relatado, ele tentava vender desesperadamente esse álbum, vendendo de mão em mão na rua. O professor do Guild, que é mencionado na bibliografia, é um sujeito chamado Bump, cujo primeiro nome não estou me lembrando agora. Eu nunca achei um Bump. Eu estou há 40 anos na colecionismo de gravura, eu nunca vi nem achei. Nem à venda, nem em acervo, ninguém sabe quem é o Bump. E o Guild aprendeu com esse Bump em Niterói. Portanto, essa história de que eu aprendi com o Cupim, isso tudo é conversa fiada, sem nenhuma documentação. Certo? O Guild foi fundamentalmente aluno desse Bump e posso inferir que a sua formação autodidata não foi insignificante. O Guild certamente chegou à maturidade nesse álbum, ou chegou, digamos, a sair do estágio do aprendizado nesse álbum. Portanto, numa classificação rigorosa, eu acho que o Guild é um artista da transição da década de 20 para a década de 30. Certo? Lívio Abramo, um outro artista de importância seminal na gravura brasileira, né? É também um artista da década de 30. Certo? Eu acho que o Segal é um caso muito particular, porque o Segal vem da formação europeia. Ele, como Carlos Ojo, trouxeram para o Brasil gravuras feitas na Europa. O Carlos Ojo produziu uma obra gráfica bastante grande, assim como o Segal produziram obras gráficas muito grandes, mas essas obras não dependeram nem de oficinas, nem de professores, nenhum aprendizado brasileiro. Portanto, nos anos 30 e 40, eram poucos os artistas e de uma forte extração europeia. Ou seja, a nossa gravura, isso é um ponto importante que eu quero destacar, e eu estou destacando isso no texto que eu estou terminando. Ela é tardia, ela tem um começo muito penoso. Nos anos 40, que a gravura brasileira começa a ter alguma visibilidade, e ela encontra um ciclo expansivo muito grande nos anos 50 e 60. Essa discussão do ciclo expansivo me é particularmente cara, porque eu acho que a nossa gravura é uma gravura de caráter cíclico. E o que marca muito esses ciclos são as mudanças hegemônicas dentro da economia e da sociedade brasileira. Eu diria para vocês que o Rio de Janeiro, capital da República, é o berço da gravura brasileira, mas a partir do final do período desse ciclo expansivo dos anos 50 e 60, a hegemonia carioca começa a declinar não só na economia, não só na política, mas também na gravura. A gravura paulista começa também muito tímida, mas ela já tinha um corpo bastante expressivo nos anos 60 e 70. E esse corpo bastante expressivo faz com que, pelo menos há 25 anos ou 30 anos, a hegemonia da produção de gravura do Brasil é claramente paulista.
Ou seja, hoje, a gravura brasileira significativa, importante, é dominantemente paulista. Eu acho que tem artistas paulistas de grande, enorme envergadura produzindo, e a maior parte deles é da minha geração para baixo. Ou seja, um Chico Maringelli, um Mubarak, todas essas pessoas são homens de 50 anos, 60 anos no máximo, para baixo. E essa hegemonia é muito clara, porque esses rapazes jovens eram jovens nos anos 70, 60, 70. É fácil fazer a conta. Então, nós estamos hoje vivendo um novo ciclo expansivo sob a hegemonia paulista. Esse ciclo expansivo tem mudado, inclusive, a posição relativa da gravura no mercado de arte. Eu poderia falar milhares de horas sobre o mercado de arte, mas eu posso só te dizer que o quadro atual da gravura não é o quadro do passado. Essa ideia de que gravura não vende, isso é de gente desinformada e completamente desqualificada para discutir. Tá? Quando o cara fala isso na minha frente, eu digo, já vi que está por fora, não sabe nada. Tipo, os leilões paulistas hoje são os grandes leilões do país, 80% do mercado de arte no Brasil está em São Paulo, 20% está no Rio, e os outros 20%, 60% está em São Paulo, 20% está no Rio, isso soma 80%, e os outros 20% dividido pelo Brasil todo. Só para vocês terem uma ideia, o Nordeste inteiro produz pouco mais do que 3% a 4% no mercado de arte do país, que é mínimo, mínimo. E, nesse sentido, a operação da Bienal é importante, porque ela coloca, em algum grau, a Bahia num circuito menos periférico, ou seja, mais perto do centro dinâmico do mercado de arte do país. Essa é a operação real da Bienal da Bahia. O resto é conversa fiada. A operação real é que agora a Bahia retoma um projeto dos anos 60 da Bahia, inclusive a Escola Baiana de Gravura estava nesse projeto, da gravura baiana está disputando o mercado nacional de gravura. Esse é um dado muito importante, está no meu texto, que ainda não concluí, que quando concluir, prometo publicar e fazer referência a que esse texto foi tema de uma fala aqui, né? Então, eu queria mencionar um detalhe adicional para fechar. A nossa gravura está completando um século. 2014, 1914. Simples assim. Quais são as características deste um século? Vamos enumerar. Para ver se eu não esqueci nada, eu vou pegar meu texto escrito. Aqui está claramente a minha aposta no marco 14. Por que 14? Porque 14 começa a formação de artistas gráficos no Brasil. Pela primeira vez, brasileiros iam fazer imagens do Brasil para os brasileiros verem. Esse é um dado tão importante para a gravura quanto a industrialização do país. Certo? Muito bem. Falei já algumas coisas aqui, em torno de 14. Estou falando agora dos anos 30 e 40, que eu já falei para você. Falei também dos anos 50, 60. O que eu queria mencionar agora é o reconhecimento interno e externo, que ontem foi objeto de uma intervenção minha na apresentação da Maria Luísa. A gravura brasileira foi muito mais importante externamente do que internamente. Eu diria para vocês que, afora o futebol, o Brasil em arte, teve três coisas importantes: bossa nova, cinema novo e gravura brasileira. Isso impede igualdade, tá? Esse dado é um dado muito importante porque isso permitiu que pessoas comprassem gravuras.
Por quê? Porque tinha chancela. O mercado de arte, qualquer pessoa que já estudou isso sabe, o mercado de arte precisa de chancela. Por exemplo, qual o papel de uma coleção como a nossa, minha e da minha mulher? Além da preservação, além da difusão de conhecimentos, um dos papéis centrais é dizer, olha, isso aqui é bom. Chama-se chancela isso. Tipo, quando você abre um catálogo como vocês receberam, você vai dizer, puxa, fulano era bom mesmo. Eu mesmo, tem vezes, quando eu olho assim, tipo, puxa vida, Zé Assunção de Souza, como o cara era bom. Zé Lima, pô, como Zé Lima era bom. Você tem uma percepção disso, isso produz uma chancela importantíssima. Tanto que, não vou dizer que eu sou o único responsável, mas certamente a nossa coleção estimulou o surgimento de várias outras coleções, porque inclusive os colecionadores me procuram, e mais do que isso, se refletiu no mercado. Preços começaram a mudar. Por quê? Porque colecionadores passaram a brigar por gravuras. Isso mudou completamente a equação. E onde que isso começa a mudar? Começa a mudar nos anos 50, que é um momento onde a urbanização aumenta. É bom lembrar a vocês que os apartamentos ajudaram a fazer coleções de gravura, certo? Aumentou o número de paredes. É muito simples. Urbanizou, cara. Onde morava uma família, mora agora 50 famílias, 70 famílias, 100 famílias. O número de paredes aumentou, quartos disso, daquilo, salas disso e daquilo, espaços disso e daquilo, né? Então, esse dado vai fazer que o Brasil dos anos 50 e 60 fosse um Brasil florescente. A gente ganha palma de ouro em Cannes, meu chapa. Isso não é brincadeira, não, cara. Ganha prêmio na Bienal de Veneza com gravura, cara. Isso não é brincadeira, não. Tom Jobim toca no Carnegie Hall, cara. Isso não é brincadeira, não. Meu irmão, bem carioca. Não é mole não, meu irmão. Isso aqui é para valer. Então, esse dado dos anos 50 é um ciclo expansivo que veio de fora para dentro. Muito dificilmente essa cadeia teria sido quebrada da inércia, amesquinhamento das nossas instituições, né? Se não tivesse esse amplo reconhecimento externo. Reconhecimento externo esse que aparentemente está começando a haver de novo. Não necessariamente em gravura, mas em procedimentos que estão usando a arte gráfica. Por exemplo, a obra da Beatriz Milhazes, ela tem uma componente gráfica clara. Ela, inclusive, francamente, embora ela seja essencialmente uma pintora, uma boa serigrafia da Beatriz, eu conheço algumas, não ficam nada a dever às suas pinturas colagens. Absolutamente nada. Elas são em 2D, cara, não tem problema nenhum, do ponto de vista visual. Entendeu? Então, por exemplo, uma série de artistas brasileiros estão incorporando procedimentos gráficos na sua linguagem. Rosângela Renaud, por exemplo, tem todo um conjunto de incorporações de procedimentos gráficos na obra da Rosângela Renaud, certo? Damasceno, uma série de artistas estão usando recursos gráficos. Isso sem falar nos gravadores contemporâneos brasileiros, que eu já mencionei alguns aqui, posso mencionar outros, Edith Derdick, Helena Fredi, gente da melhor qualidade. Paulista, estou super paulista, estou danado de paulista. Né? No Rio tem Evani Cardoso, tem Ângela Rolim, tem o João Atanásio, tem um conjunto de pessoas também produzindo. Gravura contemporânea. Por exemplo, o João é um cara interessantíssimo, ele é um funcionário da Fundação Oswaldo Cruz, e ele trabalha basicamente com materiais biológicos na gravura. Ele transforma o fungo em agente da produção visual. Ele, eu digo para ele, é amestrador de fungo. Ele faz o fungo fazer desenhos, é um negócio louco, cara, completamente doido. Ele bota os fungos para desenhar. Coautores, tá vendo? Os nossos inimigos viraram coautores, tá? Então, esse é um dado importante, para vocês terem uma ideia, né? É que depois desse apogeu, nós tivemos a chamada gravura de hall de elevador, né? Porque
como as indústrias gráficas se instalaram para vender numa escala de massa, o padrão qualitativo tinha que baixar. E aí entram as Imagos de São Paulo, né, Maíra? Inundando o mercado com as piores gravuras que enfeitam todos os halls de elevador de edifícios chiques do Brasil inteiro, certo? Isso é uma infestação, certo? Que, graças a Deus, os fungos estão ajudando a eliminar, certo? Vai acabar. É que nem a ditadura militar, ela vai acabar. Tem que acreditar que ela vai acabar. Então, esse declínio da gravura foi muito grande nos anos 70 e nos anos 80. Tanto que, como vai você, geração 80, nasce com raríssimos artistas no campo gráfico. Muito poucos. Até uma coisa curiosa, né? A alegria de pintar, né? A alegria de pintar, a descoberta da pintura, toda essa retórica dos anos 80, fez com que a gravura ficasse recolhida a alguns experimentos isolados, dos quais Grillo é uma parte importante. O Grillo é um gravador que aparece fortemente nos anos 80. Embora ele já fosse conhecido pela sua ação na imprensa, no jornal Opinião, onde nós nos conhecemos, ele fica importante nos anos 80. O primeiro livro do Grillo, eu fiz o texto do Rubem Grillo, e tem uma história engraçada que ele, obviamente, não contou, mas eu vou contar essa história super engraçada. O Grillo me procura para escrever um texto, e eu falei, olha, eu posso fazer isso, mas eu não tenho exatamente a mesma opinião dos malucos, que eu não vou citar o nome, que falaram loucuras sobre a obra do Grillo. Teve um cara que achou que o Grillo era o Posadas, imagina. Achou que tinha a Revolução Mexicana no Rio de Janeiro, está vendo? Cara, comparar o Grillo com o Posadas é um problema realmente um problema mental, falta de QI. Posadas é o cronista de uma revolução localizada num país, num período histórico definido. A única coisa que tinha em comum com o Grillo era um sotaque crítico à situação política do país. Ponto. Daí dizer que Grillo era igual a Posadas é realmente uma distância quilométrica. Muito bem. E o Grillo falou, não, escreve, eu sei que você pensa, escreve aí. Aí eu escrevi um texto, o Grillo falou, está muito grande. Eu falei, mas Grillo, eu escrevi um texto de, sei lá, pouquíssimas páginas, está muito grande porque a gente não tem papel. Eu falei, como a gente não tem papel? Pô, eu te conto. Aí eu fiz um texto menor, passado algum tempo, chega lá em casa o livro, cheio de gravuras, cada página com 3, 4 gravuras acumuladas. É um livrinho pequeno, num formato muito esquisito, muito horizontal. E eu falei, Grillo, que porra é essa, Grillo? Você ficou louco, cara? Um livro com 3, 4 gravuras por página, uma confusão, um formato esquisito, difícil de guardar na estante. Era o que o Tonico tinha. Era uma sopra de uma revista, de um cara em Curitiba, que tinha uma revista de atualidades culturais, sobrou um resto do formato da revista. E ele deu esse resto para o Grillo, e criamos uma editora chamada Circo Editorial, que pertence ao Tonico, e o Grillo é acionista com 1%, para ele não ficar como dono de integral. Eu sempre chamo o Grillo meu editor, entendeu? Porque ele tem 1% de uma editora falida no Paraná. Então, esse livro é um livro, hoje em dia, collectible, super raro. Eu mesmo tenho pouquíssimos exemplares, e talvez vocês achem algum em leilão. E é um livro que mostra, já nos anos... Esse livro é de 85, meados dos anos 80, um gravador muito maduro e muito potente. Portanto, Grillo, como a nossa coleção, estamos todos em torno dos 40 anos de trabalho. A idade da coleção da nossa coleção e a obra do Grillo, temos mais ou menos a mesma idade, grosso modo. Não? O Rio se desarticula como centro de comercialização.
Na verdade, o Rio nunca conseguiu ser um centro de comercialização eficiente para a gravura, coisa que São Paulo conseguiu fazer, né? Para você ter uma ideia, hoje o Rio não tem nenhuma galeria especializada em gravura, e São Paulo, mal ou bem, tem duas, exclusivamente dedicadas à gravura, a Grafias e a Gravura Brasileira, cujo nome vem de uma galeria carioca, formada por gravadores, que foi, enfim, destruída por uma das suas sócias, que virou a dona da galeria, e agora chama-se GB Galeria, e agora nem mais isso agora é Márcia Barroso do Amaral, que virou a dona da galeria. Tem a versão à gravura, não tem mais gravura nenhuma, nem no acervo. Muito bem. Hoje, e eu acho que esse é um dado importante, né? A gravura brasileira tem que enfrentar um fantasma antigo da sua formação. A gravura foi sempre muito concentrada, e a concentração só fugiu essa regra em pouquíssimos lugares. Ela nasce concentrada no Rio, ela incorpora alguma coisa em São Paulo, tem uma importante tradição gráfica no Rio Grande do Sul, e o Eduardo Rasberto é um representante dela aqui, certo? Teve uma importante tradição gráfica aqui na Bahia, nos anos 60, nos anos 70, a Oficina Goianazes, em Recife, fazendo um conjunto de litografias espetaculares, mas que também afundou. Portanto, no Nordeste brasileiro tem duas experiências importantes, que é Pernambuco e Bahia. A região Norte agora começa, até por uma ação de um gravador paulista, que é o Sobral, que está fazendo um núcleo de gravadores em Belém do Pará, onde há uma agitação artística relativamente significativa, mas cuja liderança é a fotografia, basicamente Luiz Braga e os fotógrafos da Amazônia, que são muito bons. Luiz Braga, certamente, o seu Zé já viu Luiz Braga, não já viu, Zé? Luiz Braga é danado, é o homem da cor. E, então, esse conjunto de artistas gráficos do Belém do Pará não sequer tem obra publicada em livros, e nós não podemos ler isso, é uma coisa infernal. Os artistas cearenses, tem alguns caras interessantíssimos. Tem um cara que, vou contar um episódio, minha mulher vai morrer de rir, eu contar. É um gravador cearense, Francisco Almeida. E o Francisco tem uma deficiência física super grave, e ele produziu um equipamento de estilogravura para ele. E ele faz enormes gravuras, enormes. E eu sempre quis ter uma gravura dele. Minha mulher foi a um congresso em Fortaleza, e eu falei, Mônica, liga para o Francisco e vê se ele tem alguma coisa pequena e traz, porque vai ser legal. Minha mulher falou, tá bom. Aí fui buscar lá no aeroporto, e eu vejo um pacotaço enorme, e a Mônica não aparecia atrás do pacotaço, um carrinho carregando um pacotaço, minha mulher empurrando. Falei, o que é? A gravurinha do Francisco que você pediu. E era um monstrego, não entrava em táxi, não entrava em nada, era um monstrego, uma coisa, não sei como deixaram ela embarcar com aquilo. O fato é que é uma gravura espetacular, que ele fez a moldura, aliás, uma moldura espetacular, super bem feita, porque ele sabia que moldureiro nenhum ia conseguir fazer aquilo ficar em condições adequadas, porque se a moldura trabalha, o vidro rasga assim. É impressionante, a fragilidade do vidro, numa torçãozinha de nada, ele estala. Então, aquelas gravuras imensas da Bonomi são pinto perto dessa grandona. Esse gravador, por exemplo, tirando algumas publicações regionais, ele é totalmente desconhecido do Brasil. Tem uma referência a ele no livro do Museu Afro-Brasileiro, ou na Mão Afro-Brasileira, um desses dois. Tem uma referência a ele. Como, enfim, concretamente, nós temos que vencer um problema. Eu sou muito otimista, aliás, eu terminei o meu texto que eu mostrei para vocês com muito otimismo. Eu espero que vamos ter um bom futuro. E espero mesmo.
Mas acho que esse bom futuro passa pelo enfrentamento de uma abusiva concentração. A concentração é muito grande, é inconveniente. A gente nunca vai ter um sistema de arte adequado se você não tiver um mercado nacional de arte. E eu falo isso não só como colecionador, mas também como economista de formação. Você nunca vai ter, de fato, um mercado de arte se não tiver um esforço muito claro nessa direção. A tendência do sistema capitalista é sempre a concentração, e sem mercado de arte, escolas de arte, museus, todos os outros ingredientes no sistema de arte são sacrificados, são penalizados. Isso é um fato. Isso é um fato muito interessante. Mas esse combate tem que ser feito. Ou seja, o Brasil tem que ser menos periférico enquanto país e tem que ser menos apoiado nas periferias do que ele está hoje. A periferia tem que diminuir de tamanho, distribuir melhor o centro, entregar o país nos circuitos internacionais. Isso não é uma tarefa muito simples de fazer. Alguns passos podem ser dados, alguns até já foram dados. Por exemplo, eu vou falar aqui de duas coisas e vou encerrar, porque eu já estou chegando na minha horinha. Podem acreditar no que eu estou falando para vocês. Nos mais importantes livros do mundo hoje sobre colecionismo, a única referência ao Brasil é Inhotim, e nós estamos começando. A gente expôs na mostra da Europália, no Centro de Gravura de La Louvière, na Bélgica. Nós estamos começando. Sérgio Fingerman foi o curador. Estamos começando. Mas Inhotim é um fato indiscutível. Eu diria para vocês, sem menor prurido, Inhotim é muito mais importante do que os 3.000 museus brasileiros, do ponto de vista da escala internacional. Certo? Por quê? Porque é um fato singular, um evento não probabilístico, não era uma obviedade. Não estou discutindo quem é o Bernardo Paz, quem é a personalidade, se é honesto ou não é honesto. Estou discutindo um fato objetivo. Hoje, a inserção do Brasil no mercado internacional de arte passa por Inhotim. Aliás, eu acho que todos vocês devem fazer uma visita. Vale a grana. E aproveitem para passar 2 dias ou 3. Curiosamente, ele não é só um colecionador de arte, ele tem a maior coleção de palmáceas do Brasil. Ele gosta de palmáceas. E tem uma coleção respeitabilíssima também de orquídeas. E aquilo era um terreno que é um lixo, cara. Qualquer pessoa que tem um mínimo de informação econômica sabe que uma ex-mina, uma mina abandonada como território, vale nada. Não serve para nada, agricultura, nada. É um lixo. É um lixo fundiário, um lixo territorial. E ele fez o grande milagre que os grandes colecionadores conseguem fazer, e que eu, de uma certa forma, também estou fazendo, que é converter lixo em algo surpreendentemente importante. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Muitas gravuras que eu comprei de camelôs que catam lixo no Rio de Janeiro. Comprei não poucas. Teve um deles, inclusive, que deu uma declaração que é muito hilária. Viram esse Marchand Camelot, essa matéria no jornal. Miguel, nordestino, não sei se baiano, sotaque nordestino fora. E o Miguel tinha umas gravuras que ele vendia, e eu saindo do metrô vi um dia as gravuras dele, no meio das quinquilharias que ele vendia. Comecei a comprar dele. E ele foi me trazendo coisas do balacobaco. E eu fui comprando, Miguel. E sempre tomando o maior cuidado de ficar na minha, né? Um belo dia eu vou falar na televisão sobre saúde, essas coisas, e o cara me viu na televisão. O senhor é o Jorge Conde da televisão, que me compra gravura. Eu falei, puta, já sabe.
Tipo, meu Deus do céu, vamos lá. Aí, eu tenho 2 clientes importantes, o senhor e Dona Anabela Geiger, que moramos na mesma região, e usamos a mesma estação de metrô, onde esse cara estava lá. Super relacionado. Ele declarou isso no jornal. Então, a Anabela depois brigava comigo assim, pô, agora o nego já descobriu que a gente fica fuçando os catadores de lixo. Eu disse, pois é, a gente fuça os caras também. Eu vou no top e vou na base, não tem problema nenhum. Eu transito na diagonal, não tem problema. E é uma coisa interessante, e aí estou falando essa coisa, é que hoje, isso a Maria Luísa não falou, o Grilo não falou, e eu tenho a obrigação de falar. Apesar de eu ser uma pessoa otimista, eu uso a máxima de Gramsci, Antônio Gramsci, um intelectual marxista muito importante, que libertou o marxismo do bolchevismo e do leninismo e abriu o marxismo para coisas mais interessantes. Pessimismo na análise e otimismo na ação. Eu uso essa máxima gramsciana. Eu acho que nós temos hoje no Brasil uma situação muito complicada, muito delicada, não é o caso falar disso aqui, mas eu sou muito otimista no tocante às ações que estão sendo feitas. Essa é uma ação que me enche de otimismo, essa aqui. Acho que não foram palavras ao vento aqui, alguma coisa disso ficou, é legal. Isso, o que eu posso dar mais para vocês? Além do exemplo, algumas informações, eventualmente um legado para o país pós-mortem, é isso. Nesse sentido, a visita ontem à casa do Hansen foi muito emotiva para mim. Agradeço ao Evandro pela lembrança. Você já não conhece a casa? Aí eu apertei a Marcela, que gentilmente me levou lá. Então, fiquei muito tocado, porque eu acho que esses gestos de generosidade são muito importantes. O Brasil precisa aprender que a mão fechada não sai, mas também não entra. Tem que aprender essa lição. Fechou a mão, não sai, mas não entra. Tem que circular. Isso é um princípio milenar da sabedoria chinesa, tem que circular. Feng Shui, tudo isso está baseado no princípio da circulação, né? Então, acho que eu posso parar por aqui. Perguntas, se vierem, são bem-vindas.